Há 80 anos, no dia 6 de agosto de 1945, o mundo viu o nascimento de uma arma que mudaria a história da humanidade para sempre. A infame bomba atômica de Hiroshima explodia nos céus da cidade, e junto com a bomba de Nagasaki, selava o fim da Segunda Guerra Mundial. O que muita gente não sabe é que muitas bombas atômicas explodiram depois da Segunda Guerra Mundial. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo depois da vinheta. Bom, aqui nós vamos começar falando das bombas mais conhecidas, né? De Hiroshima e de Nagasaki. A de Hiroshima foi lançada no dia 6 de agosto de 1945 e com uma energia de 15 mil toneladas de TNT, ela devasta a cidade e mata em torno de 140 mil a 200 mil pessoas. Os Estados Unidos jogam essa bomba em Hiroshima, tentando fazer com que o imperador Hirohito se rendesse. Porém, o imperador não quis se render. Então, no dia 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam a segunda bomba, dessa vez em cima da cidade de Nagasaki. Essa bomba é ainda mais forte, em torno de 21 mil toneladas de TNT. Acaba matando menos pessoas, apesar de ser um número muito grande, é estimado entre 40 a 80 mil pessoas. Isso por vários motivos, e um deles por causa da geografia da cidade, que era mais montanhosa do que a de Hiroshima. Mas o fato é que depois dessas duas bombas, o Japão se rendeu. E assim foi declarado o fim da Segunda Guerra Mundial. E sim, essas foram as únicas duas vezes que bombas atômicas foram utilizadas em um conflito real e jogadas exatamente para matar pessoas. Porém, o que pouca gente sabe é que depois da Segunda Guerra Mundial, em testes, as bombas atômicas já foram utilizadas mais de 2.000 vezes. Inclusive, a primeira vez que de fato ela foi usada foi também em 1945, mas isso meses antes dela ser jogada em Hiroshima. No dia 16 de julho de 1945, no Novo México, foi testada pela primeira vez uma bomba atômica. Esse teste foi realizado como parte do projeto Manhattan. Tudo isso é muito bem retratado no filme Oppenheimer, né, ganhador do Oscar e tudo mais, né? E bem, o teste foi realizado há um pouco menos de um mês de ser jogada a bomba em Hiroshima. Ou seja, esse teste foi pensado exatamente para isso. O fato é, findada a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, o mundo entra em uma corrida armamentista nuclear. Hoje, como apoio a esse vídeo, vocês vão ver muitos gráficos parecidos com esse aqui. Esse gráfico é feito por um canal, La Vida en Gráfico, é um canal colombiano do YouTube. E se deixar, eu fico horas ali vendo esses gráficos, tá? É muito bom, são gráficos muito bons. Vários assuntos, várias coisas. Eu recomendo, inclusive, que vocês sigam o canal, tá? É muito bom mesmo. Mas bem, este gráfico em específico mostra exatamente esta corrida armamentista, né? Como vocês podem ver aqui no início, é uma corrida entre Estados Unidos e União Soviética. Aqui eu já pulei para os anos 70, onde vemos mais países construindo a sua bomba. Já nos dias atuais, como vocês podem ver no gráfico, temos estes países aqui com bombas atômicas. E tirando Israel, que é um caso à parte nessa história, e eu vou contar esse caso ainda neste vídeo, todos esses países já realizaram testes. Então, estima-se que mais de 2.000 testes já foram realizados na história da humanidade. Bom, aqui vocês estão vendo uma lista dos países que possuem bombas, quantos testes foram realizados e onde foram realizados. Lembrando que estes números são uma estimativa, porque nem todos os testes foram documentados. Porém, muitos foram muito bem divulgados, filmados e lançados para todo mundo ver. Inclusive aí vocês estão vendo agora imagens de algum desses testes, né? Durante um tempo, você filmar e mostrar que você tinha bomba atômica era algo legal, né? Então você mostrava, olha o tamanho da minha bomba aqui, né? Você vai brincar comigo mesmo? A minha bomba é maior que a tua, tá? Era basicamente isso. Porém, a partir dos anos 90, com o fim da Guerra Fria, você utilizar bombas atômicas começou a pegar mal. Primeiro pela questão de se tentar buscar a paz, então para que mostrar tudo isso? E segundo, pelo mal que estes testes causam ao meio ambiente. E até para as populações que moram próximas aos locais dos testes. Aqui eu vou pegar um exemplo só por questão de tempo, tá? Porque daria para falar sobre vários exemplos, vários locais que sofrem até hoje com os testes. Eu vou pegar o exemplo da Ilhas Marshall, que até hoje sofre com os impactos das bombas que foram testadas no lugar chamado Atol de Bikini. O nome é interessante, né? Inclusive, lembra, há um certo local chamado Fenda do Bikini,
que é onde se passa o desenho Bob Esponja. E sim, o desenho Bob Esponja faz uma alusão a este local, é proposital. Inclusive na Ilhas Marshall existe um local que é conhecido como cemitério atômico. Foram jogados dentro deste local, passado muito cimento por cima, vários restos das bombas que foram lançadas lá. Ou seja, é um local que está protegido por tanto concreto, porém hoje está sofrendo com a subida do nível do mar. Pode ser que esse local não aguente e sucumba, ou seja, tudo que está lá embaixo, que é atômico, que é nuclear, pode subir para o mar. Então já não basta tudo que as bombas causaram, e ainda podemos ver essa questão, lembrando muito Fukushima, né? Lembrando muito o que aconteceu em Fukushima, esse lixo nuclear vir para o mar. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu disse que eu ia falar sobre o caso de Israel, né? Israel é bem interessante porque é o único país do mundo que não diz e não nega que tem bombas atômicas. De fato, todo mundo sabe que Israel tem bombas atômicas. É um fato, todo mundo sabe. Mas a questão é que Israel mesmo não diz se tem ou não tem. Isso por questões geopolíticas, tá? Há uma tese geopolítica que diz que se Israel falar que tem bombas atômicas, então todos os países da região também vão querer ter sua bomba atômica. E há uma tese dizendo que se Israel falar que não tem bomba atômica, todos os outros países vão se armar muito mais para poder atacar Israel. Mas o fato é que estima-se que Israel tenha de 80 a 200 ogivas nucleares, tá? E o mais interessante, até hoje existe um teste nuclear que não tem dono. Ninguém diz que foi dele, tá? Foi flagrado no ano de 1979 por radares uma explosão no Atlântico Sul, perto das ilhas Príncipe Eduardo. São umas ilhas que ficam entre a África do Sul e a Antártida. Há uma suspeita de que esse teste foi realizado entre Israel e a África do Sul neste local. Mas até hoje realmente é um grande mistério e não tem dono. É um teste sem dono, tá? Aliás, a África do Sul, junto com a Ucrânia, Cazaquistão e Bielorrússia, são os 4 países na história que já tiveram bombas atômicas e hoje não possuem mais. Isso aconteceu por alguns acordos, como o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que previa a diminuição do número de bombas atômicas. E se vocês verem nesse gráfico, realmente, dos anos 70 para hoje, o número de bombas atômicas caíram. Mas apesar disso, o mundo continua vivendo sob uma sombra de arsenais nucleares. Afinal, Rússia e Estados Unidos ainda possuem milhares de ogivas nucleares. A China tem aumentado a sua produção. Novos países entraram nessa guerra, né, como Índia, Paquistão, Coreia do Norte. E muitos países no mundo hoje possuem a tecnologia para poder fazer a sua bomba atômica. Entre eles o Irã, a gente viu, né, recentemente o que aconteceu, Israel atacando o Irã, tentando acabar com essa ideia de que Irã possa ter uma bomba atômica. A Alemanha pode ter sua bomba atômica, o Japão pode ter sua bomba atômica, e até o Brasil. O Brasil tem toda a tecnologia para poder fazer a bomba atômica. Então assim, a gente vive uma diminuição de números de bombas atômicas no mundo, porém o número de países que têm bombas atômicas hoje é maior. Então hoje, 80 anos após os ataques de Hiroshima e Nagasaki, a gente vive um momento mais próximo da história de uma guerra nuclear. E quem nos diz isso é este relógio que vocês estão vendo aí, que é conhecido como o relógio do juízo final. Claramente esse relógio é um relógio fictício, né? Que é mantido pelo Comitê da Organização de Bombas Atômicas da Universidade de Chicago. Que eles utilizam uma analogia, colocando assim alguns minutos para meia-noite. A meia-noite seria o conflito final, o dia do juízo final, o dia que as bombas atômicas exploderiam o mundo inteiro, né? É interessante porque em 1984 temos a música 2 Minutes to Midnight, que é uma música do Iron Maiden, né? Quem gosta do velho bom metal sabe, conhece muito bem essa música. E em 84, este relógio marcava 2 minutos para meia-noite, ou seja, 2 minutes, 2 minutos, 120 segundos. Hoje, este relógio marca 89 segundos, né? Ou seja, menos de 1 minuto e meio. Então, de 84 para cá, a coisa deu uma piorada, né? Mas enfim, é isso. Vou terminar o vídeo aqui de uma maneira meio baixa astral, mas a gente precisa falar dessas coisas também. Então, se vocês gostaram, por favor, curta, compartilhe, comente, deixe seu recado, faça o que for, isso ajuda demais o canal, tá? É isso, gente. Valeu e até a próxima. Fumos!